Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reaprendendo Excel. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou mostrar para vocês como construir alguns gráficos com indicadores de desempenho, utilizando aí alguns caracteres especiais do Excel. Bom, turma, aqui na nossa situação a gente tem o seguinte cenário. A gente tem uma tabela de vendas comparando o total de vendas do produto A, B e C dos anos 2020 e 2021. E aqui do lado a gente tem esse gráfico gerado aqui automaticamente através da tabela, nesse gráfico de barras. E aqui o que ele mostra para a gente realmente essa variação, mas eu não quero usar esse gráfico. Por que eu não quero? Ele tem várias condicionantes para isso, né? Principalmente, eu não consigo, por exemplo, colocar muitos rótulos de forma fácil. Olha o jeito que fica. Tá vendo? Muita coisa sobreposta, eu tenho que ficar arrumando, jogando para cima, e aí em toda hora que eu alterar meus dados eu tenho que ficar arrumando, joga para cá, joga para lá. Então não é uma situação muito agradável. E segundo que se eu tivesse muitos outros produtos aqui, né, ele poderia ficar um gráfico muito longo, muito poluído, de forma que a gente não precisa disso, né? A gente tem alternativas. E a alternativa que a gente propõe aqui é essa daqui. A gente tem esse gráfico de vendas, onde a gente tem só uma barra, e essa barra ela vai mostrar para a gente o comparativo entre 2021 e 2020, percentualmente. E aí a gente vai colocar um caractere especial mostrando, indicando ali, né, nosso indicador de desempenho. Se ele foi positivo, se ele foi negativo, se não teve nenhum desempenho a mais do que era esperado. Então, esse é o problema que nós vamos resolver aqui. Eu vou ensinar vocês como montar esse gráfico aqui de indicadores. Então, primeiro que vou apagar, porque a gente vai montar ele do zero. E o que eu quero mostrar? Eu quero saber percentualmente qual foi a variação entre 2021 e 2020. Se fosse basicamente eu pegar a variação aqui e dividir de 2020 em 1 para 2020 e tirar 1, né? Estaria aqui 15%. Lembrando que é importante que essa coluna E aqui esteja com formato de porcentagem, senão ele vai aparecer 0,15, né, em número decimal, ou até um número bem quebrado. Então é importante que ele esteja aí já no formato certo. Mas é aqui onde entra a nossa principal alternativa aqui que eu vou mostrar para vocês. O que eu quero, além dele mostrar para mim a variação percentual? Eu quero que ele me mostre um indicador, se foi positivo ou se foi negativo. E qual indicador que seria isso? Seria uma seta para cima ou para baixo. Da onde que a gente encontra, né, esse valor? A gente vem aqui, ó, inserir símbolos e símbolo. Aí aqui você vai encontrar vários caracteres especiais, né? Nós vamos usar aqui, ó, para baixo, aperta inserir, e para cima. Então a gente vai usar esses dois textos aqui para auxiliar a gente. Ele realmente é um texto, você pode copiar e colar ele. E aí, agora como que a gente faz para voltar, para retornar, né, para a gente essa variação, se foi positivo ou se foi negativo? Nós vamos usar a função ses. A função ses ela é uma função condicionante. E ela pede basicamente uma fonte, né, onde o que você está simulando e qual que é o valor caso seja verdadeiro. Então, vou começar aqui a escrever ela. Ses, ela é uma variação da função se, ela é uma função nova. Então, você não vai encontrar ela em todas as versões do Excel. Mas a função se também funciona aqui. O que o Excel fala para a gente? Verifica se uma ou mais condições são atendidas e retorna o valor correspondente à primeira condição verdadeira. Principal diferença entre se e ses. Função se, ela retorna um valor caso seja verdadeiro e outro valor caso seja falso. Essa função ela só retorna os valores verdadeiros. Então, teste lógico. Qual seria aqui o teste lógico? D4 dividido por C4, menos 1. Se essa fórmula aqui que eu coloquei for maior do que zero, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela me retorne aqui D4 dividido por C4 menos 1. E o que mais? Quero que ela me retorne aqui a setinha. Então, vou deixar assim e vou copiar a setinha aqui para cima. Ctrl C. Eu venho aqui e para eu juntar o texto da seta com o texto aqui da função, eu tenho que usar a função concatenar.
Já falei sobre ela aqui também, vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhada. O que a concatenar faz? Ela junta texto. Então eu quero que ela junte esse texto aqui, o resultado dela, né? E aqui, entre aspas, né? Espaço, Ctrl V. E fecha aspas. Ela vai me retornar desse... Opa, faltou um parênteses ali. Vai me retornar desse jeito. Só que faltou o percentual. Como é que eu corrijo isso, né? Se acontecer, por exemplo, de dar um número muito quebrado decimal, ele vai ficar gigante aqui. Não é isso que eu quero. Então eu vou usar a função texto. Também já falei sobre ela aqui. A função texto, o que ela pede para mim? Um valor e o formato desse valor. Então eu vou fechar aqui, ó, parênteses, porque a setinha não entra na função texto. A função texto, ela analisa esse valor, então 0,15. E qual que é o formato que eu espero retornar a ela? Vou colocar aqui entre aspas, 0,00 e a porcentagem. Ele entende que esse valor já é o valor, o formato, né, do número que eu quero que ele me retorne em porcentagem. E vou dar aqui um Enter. Então, 15,00% e o indicador foi positivo. Eu posso colocar 0,0% também, depende da forma aí como você quer mostrar. Então, a primeira parte da nossa função já está pronta. Vou deixar copiado aqui a setinha para baixo, que a gente vai retornar ela. Então, a função CES, ela analisou a D4 dividido por C4 maior do que zero. Então, ele já me dá um resultado se for maior do que zero. E se for igual a zero? Se for igual a zero, eu não quero que ele coloque uma setinha para cima ou para baixo. Então, só vou apagar aqui o último parênteses. E vou colar aqui. Vou copiar a mesma função daqui, gente. Porque ele vai analisar a mesma coisa. Mas ao invés da setinha, eu vou apagar aqui. Então, o que ele está falando para mim? Ó? Essa é a primeira condicionante. Não deu certo, ele pula para a segunda. Teste lógico 2. O teste lógico é se ele for não maior, mas igual a zero. A única coisa que eu quero que ele retorne para mim é realmente ali a função. Vou fechar aqui e dar Enter. Vamos ver se ele volta para a gente esse valor. 0,0%. E aqui, vou fazer então a mesma coisa agora, para caso o valor seja negativo. Se o valor for negativo, vou copiar aqui, ó, D5, né? Agora eu estou fazendo na célula de baixo. Vou apagar o último parênteses, ponto e vírgula, Ctrl V. Eu vou analisar agora se ele for menor do que zero. Então, se ele for menor do que zero, eu quero que ele me retorne essa setinha aqui para baixo. Eu vou só fechar aqui e copiar ela novamente, para pegar a referência certa. Vou voltar aqui, colar, substituir a setinha para cima para uma setinha para baixo. E vou dar Enter. Se eu puxar para baixo, ele vai me retornar menos 5% e a setinha para baixo. Mas eu quero tirar esse menos 5%. Eu quero deixar ele só um número absoluto e o que vai me indicar se ele está melhor ou se ele está pior é a setinha. O que eu faço? Eu volto aqui e na função texto eu vou colocar um menos, vou abrir parênteses e fechar aqui no menos 1. O que esse menos faz em qualquer função nossa? Ele multiplica o valor negativo pelo valor negativo menos. Então, a gente aprendeu lá na matemática que menos com menos é mais. Ele me retorna um valor positivo. Então, eu vou arrastar para cima e a gente já tem o nosso comparativo feito com nossa setinha aqui de valor de desempenho, né? Vou apagar aqui e agora a gente vai montar o gráfico. Como é que a gente monta esse gráfico, né? O que eu quero? O nome, produto A, B e C, o valor somente de 2021 e só. Não vou usar o comparativo por enquanto. Venho aqui em inserir, gráfico de colunas. Pronto. É aquele mesmo gráfico que eu mostrei no começo para vocês. E como é que eu represento esse comparativo aqui dentro do meu rótulo, né? Eu vou colocar o rótulo aqui, ele vai me retornar o valor de 2021. Não é isso que eu quero a variação percentual. Então, vou dar 2 cliques aqui em algum
rótulo e ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Você vem aqui, ó, em valor a partir das células, aperta e ele vai abrir essa outra janela. Aí você seleciona o seu intervalo de comparativos, fecha e dá OK. Aí ele já apareceu aqui pra gente, mas ele apareceu os dois valores, né? É só você tirar aqui valor. Aí ele mostra somente a variação percentual de um ano para o outro. E aqui você também, para ficar até menos poluído, né, você pode apagar essas linhas de grade, porque você já tem o valor, 25 mil, 20 mil, você já tem aqui a coluna, e você já tem a indicação dentro, em cima da própria coluna. Então você não precisa das linhas auxiliares aqui, elas estão só poluindo seu gráfico. Pronto. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um joinha, não deixa de comentar aí alguma sugestão, alguma dúvida para os próximos vídeos. Até a próxima.